Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos estudar as teorias sobre a origem da vida. Inicialmente, pessoal, a gente vai trabalhar as teorias clássicas que explicam e vêm explicando ao longo da história como os seres vivos surgem e, posteriormente, a gente vai ver as teorias modernas, que surgiram a partir dos avanços da ciência. Então, nesse início, a gente vai trabalhar duas teorias que é importante a gente diferenciar: a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Então, vejamos, vamos logo diferenciar conceitualmente, funcionalmente. A teoria da abiogênese, primeira coisa, ela nos informa, ela defende que os seres vivos, eles surgem a partir da matéria inanimada, espontaneamente. Sei lá, uma rocha gera um determinado ser vivo. Uma matéria não viva gera um ser vivo, certo? Então é isso que ela defende, a teoria da biogênese, que hoje a gente sabe que é um total absurdo, mas que lá na antiguidade, até o século XVII, mais ou menos, não vamos nos deter muito nessa questão do tempo, apesar que eu vou colocar, mas não quero que vocês se preocupem com isso, certo? Não me precisa memorizar essa questão cronológica. O que é importante é a gente saber diferenciar e saber destacar quais os fatos marcantes para cada teoria. Então, voltando, a teoria da biogênese é justamente isso. Já a teoria da biogênese, bio não tem o A, ó, certo? Ela defende que os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos, ok? E aí essa a gente sabe que é a teoria aceita e que tem total lógica, né? Hoje, com os avanços, a gente sabe que o correto é a teoria da biogênese, né? Então, essa é a diferença inicial entre essas duas teorias. Só que ao longo da história, pessoal, vários pensadores, filósofos, cientistas realizaram experimentos, colocaram, publicaram hipóteses justamente no sentido de defender uma ou outra teoria dessa. E aí a gente vai mencionar alguns nomes relacionando a teoria da biogênese, defensores da biogênese, e depois os defensores da teoria da biogênese. Lembrando que teoria da abiogênese, né, começando com A, justamente porque os seres vivos vêm de seres não vivos, né? A é de negação, significa negação, não, matéria não viva gerando os seres vivos, né? E aí, qual o sinônimo da teoria da abiogênese? Tá aqui, ó. Teoria da geração espontânea. Então, quando vocês ouvirem falar teoria da geração espontânea, é a mesma coisa de teoria da abiogênese, certo? Geração espontânea por quê? Porque ela defende o que eu já falei, que os seres surgem espontaneamente, a partir de matéria não viva. O solo dá origem a uma série de animais, de seres vivos. Não tem lógica isso. O solo, a matéria não viva, o ar, enfim. Então ela defende justamente isso, beleza? E aí é uma teoria que foi aceita desde a época da antiguidade até meados do século XVII. Não se preocupe em memorizar isso, gente, certo? Mas é importante colocar para o roteiro de vocês. O pensamento aristotélico, né? Aristóteles, ele era adepto a essa teoria. Além dele, já na época do Renascimento, os adeptos à cultura ocidental na época, Isaac Newton, Descartes, René Descartes, von Helmont, Jean-Baptiste von Helmont,
o nome dele por completo. Também não se preocupem com o nome completo deles. Tentem se familiarizar somente com o segundo nome. Por isso que eu fiz questão de só colocar o segundo nome. É muita coisa para a gente ter que assimilar, internalizar. Então, basta o segundo nome, ok? E aí, já a teoria da biogênese, nós temos Francesco Redi, o francês Louis Joblot, Spallanzani, que era um italiano, e outro francês, Louis Pasteur. Então, todos defensores da teoria da biogênese. Então, vejam a quantidade de cientistas, de filósofos que eu falei, gente, que eu mencionei, que consta aqui no roteiro. A partir do próximo tópico, a gente vai trabalhar, explicar alguns fatos marcantes, dando destaque para alguns deles. Por exemplo, a gente não vai falar de Aristóteles, de Newton, de Descartes, não. É importante a gente saber que eles foram defensores da teoria da geração espontânea, beleza, da biogênese. Mas von Helmont foi um cara que publicou uma receita que ficou famosa há muito tempo atrás, defendendo e fortalecendo a teoria da biogênese. Então, é importante falar sobre ele. Já aqui na teoria da biogênese, nós iremos falar praticamente de todos, porque eles também foram defensores e tiveram realizações, experimentos que ficaram famosos e fortaleceram a outra teoria, a teoria que hoje é aceita, a teoria da biogênese, certo? Então a gente vai trabalhar esses fatos marcantes na história para que a gente possa compreender. Então, ao longo da história, houve embates. Ora, a teoria da geração espontânea, ou a biogênese, estava no auge, estava sendo mais aceita. Ora, a teoria da biogênese estava sendo mais bem compreendida e mais bem aceita. Então, ficou sempre ao longo da história havendo esse embate, certo? Uma enfraquecendo a outra a partir do avanço da ciência. E hoje se sabe que quem venceu esse embate, essa batalha, foi justamente a teoria que diz que os seres vivos se originam de outros seres vivos. Beleza? Então, o primeiro fato marcante a ser falado é a receita de von Helmont, a famosa receita de von Helmont. Nessa receita, elaborada por von Helmont, e com o intuito de fortalecer a teoria da biogênese, ele explica, gente, como estimular, como fazer surgir pequenos animais, como por exemplo, ratos, a partir de matéria não viva, matéria inanimada, que é justamente o que caracteriza a teoria da biogênese. E aí, qual foi essa receita? O que foi que ele fez? Ele elaborou o seguinte: ele afirmou que roupas sujas, colocadas, misturadas com grãos de vários alimentos, em um abrigo, em um local escuro e fechado, fazia surgir ratos. Olha que absurdo! Mas na época, isso foi muito bem recebido, como fortalecendo aí, como sendo um fato que fortaleceu a teoria da abiogênese ou da geração espontânea. A matéria não viva, grãos e roupas sujas, unidas ali, depois de alguns dias, gerou matéria viva, ser vivo. E isso é o que caracteriza a teoria da biogênese. Então isso fortaleceu bastante, no início do século XVII, até um pouco antes, a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Passando mais para frente, século XVII, século XVIII, a ciência começa a avançar, pessoal, e aí começam a surgir novos experimentos, ainda simples comparados com os de hoje, mas que na época foram bem aceitos, e aí começa a haver um embate entre teoria da biogênese, geração espontânea,
e a teoria da biogênese, em que os seres vivos surgiam a partir de outros seres vivos. Então vejamos, um fato que ficou marcado e fortaleceu bastante a teoria da biogênese, enfraquecendo a teoria da geração espontânea, foi o famoso experimento de Redi, Francesco Redi, certo? E o que foi que ele fez nesse experimento? Redi colocou, gente, frascos fechados com gaze e dentro desses frascos, peixe morto com um pedaço de carne. E colocou outro grupo de frascos abertos, sem gaze, com peixe morto e pedaço de carne do mesmo jeito. E aí, o que foi que aconteceu? Ele observou, depois de um tempo, logicamente, que começaram a surgir seres vivos aqui, no caso, pequenas larvas, pequenos vermes, certo? Nos frascos abertos. Já nos frascos fechados, não houve a presença dessas larvas. E aí ele constatou que as larvas que surgiram aqui nesse peixe morto e nos pedaços de carne surgiram somente nos frascos abertos porque eles permitiram a entrada de moscas. Essas moscas depositaram seus ovos nesse material aqui em deterioração, e aí surgiram, a partir desses ovos, as larvas. Então vejam que ele chama a atenção que as larvas surgiram a partir de outros seres vivos. Olha ele fortalecendo, gente, aí a teoria da biogênese. E aí ele enfraquece a teoria da geração espontânea, certo? E aí o que acontece? Ele, repito, fala que as moscas, ele afirma que as moscas depositaram os ovos e a partir deles surgiram os vermes. Ao contrário do que acontece aqui, as moscas não conseguiram penetrar porque os frascos estavam fechados com gaze. Então isso, gente, essa constatação, essa conclusão, sem dúvida alguma, fortaleceu a teoria da biogênese, como eu disse, e aí ficou muito, mas muito conhecido o famoso experimento de Redi. E aí, outro fator que eu chamo a atenção é justamente essa ideia, essa relação que Redi teve de que esse animal morto iria atrair esse pedaço de carne, iria atrair moscas, e elas depositaram as larvas ali, os ovos, perdão, originando larvas, novos seres vivos. Essa ideia aqui, ele tomou como referência, ele se inspirou justamente no poema épico chamado Ilíade, um poema grego, onde um personagem ele alerta o outro personagem para proteger o cadáver ali de um colega, justamente para que as moscas não viessem e depositassem seus ovos. Então acredita-se que, a partir desse poema, das informações trazidas nesse poema, Redi sempre acreditou que essa ideia aqui, que as moscas põem os ovos e originam novos seres, que são os vermes, as larvas ali, essa ideia partiu já da antiga Grécia lá, em virtude desse poema. Então a dica que eu digo é: falou no poema Ilíada, lembra de quem? De Redi. Então isso é algo que é importante a gente absorver, beleza? Então, pessoal, continuando, após o experimento de Redi enfraquecer diante da comunidade científica a teoria da abiogênese, a teoria da geração espontânea. Então, surge um novo fato, que foi justamente a descoberta dos micróbios, a descoberta dos micro-organismos, que são seres que não são visíveis a olho nu. Então é importante a gente entender que, quando eu falei em Vorrelmon, agora anteriormente, e falei em Redi, no experimento de Redi, por exemplo, em nenhum momento
a gente fala em seres microscópicos. Não se tinha microscópio para poder visualizar esses seres que não são vistos. E aí, esse fato ele fica marcado porque ele traz novamente o debate a partir justamente dos micro-organismos, que até então não imaginava-se não existir. Né? Então, um holandês chamado Anton van Leeuwenhoek, observem que eu só estou colocando o segundo nome, é o suficiente para a gente, pessoal, certo? E aí, o Leeuwenhoek, o que foi que ele fez? Ele descobriu os micro-organismos utilizando o microscópio, e aí, a partir disso, de certa forma, ele retoma o debate entre teoria da abiogênese e biogênese, e com isso, muita gente na época, muitos cientistas começaram a retomar a ideia da geração espontânea, acreditando na seguinte ideia, acreditando que não é possível que uma grande quantidade de seres que não são vistos a olho nu, então, esses seres pequenininhos, estando em toda parte, como foi visto por Leeuwenhoek, essa quantidade enorme de seres vivos diferentes, seres microscópicos diferentes, em vários lugares, não tinha condição alguma de eles se originarem a partir de outros seres vivos. Quando, na verdade, hoje a gente sabe que eles surgem, uma bactéria, que é um micro-organismo, surge a partir da reprodução, da divisão de outra bactéria. A gente hoje sabe disso, mas na época, não. Então, Leeuwenhoek promove, publica a descoberta desses seres, até então não se conhecia, repetindo, e isso fortaleceu a teoria da biogênese, porque muitos acreditavam que essa grande quantidade de seres vivos diferentes em diferentes locais não poderia surgir por outros seres vivos, e sim de geração espontânea. Ficaria mais fácil surgindo de geração espontânea. Mas a gente continua a partir daí o embate entre as duas teorias, né, surgindo mais para frente uma nova personalidade, que é o francês Joblot, né? O experimento de Joblot ficou também conhecido, porque Joblot, ele, em virtude da descoberta dos micro-organismos, ele também utilizou o microscópio no seu experimento, e aí o que foi que ele fez? O Louis Joblot, ele simplesmente utilizou frascos, lembra até um pouco Redi, né? Utilizou frascos fechados, contendo caldo de carne, um caldo bastante nutritivo, fechados com pergaminho, que é uma espécie de tecido, né? E deixou outro grupo de frascos abertos, destampados, sem estar coberto, também com o mesmo caldo nutritivo. E aí ele observou o seguinte: utilizando o microscópio, ele verificou que houve a presença de vários micro-organismozinhos invisíveis a olho nu aqui no caldo de carne. Então, o que foi que ele fez, gente? Repetindo, reforçando. Vem comigo, acompanha direitinho. Joblot pegou uma amostrazinha, umas gotinhas desse caldo nutritivo nos frascos abertos. Quando ele colocou no microscópio, o que foi que ele viu? Cheio de bactérias, de fungos, de micro-organismos, certo? E aí ele deduziu, ele concluiu que só surgiu nos frascos abertos justamente porque eles estavam destampados. Então, surgiu a partir de outros seres vivos, vindos do meio externo, que deram origem a esses seres que estão aqui no caldo nutritivo. Já como aqui nesses outros grupos de frascos estavam fechados com pergaminho, simplesmente não teve condição de surgir micro-organismos aqui. Então Joblot ele vem e diz justamente que a teoria da biogênese continua forte. Ela continua reforçando que
esses seres que a gente não consegue visualizar olho nu, eles surgem de outros seres, no caso aqui o experimento, vindos do meio externo. E aqui ele diz o seguinte: se fosse por geração espontânea, era para o caldo nutritivo aqui dar origem a bactérias, era para estar cheio de micro-organismos, de bactériazinhas aqui, certo? Então essa é a diferença. E aí ele diz que não há a presença delas aqui. Não havendo, não tem como ser geração espontânea. Lembra que geração espontânea é sempre o que, gente? Alguma matéria inanimada, o caldo nutritivo, por exemplo, que não tem vida, aquele caldo nutritivo daria origem a novos seres vivos. A teoria da biogênese defenderia isso aqui nesse caso, certo? Mas aí ele combateu, fortalecendo a teoria de novo da biogênese, combatendo a geração espontânea. E aí, gente, notem que fica sempre nesse embate, né? Entre teoria da biogênese e biogênese, ok? Então, a gente vai dar sequência com outros experimentos ainda sobre a temática. Pessoal, um outro evento importante, histórico, após o experimento de Joblot, foi justamente o embate científico entre o cientista Needham e um padre italiano, também cientista, chamado Lázaro Spallanzani. E aí, esse embate ficou bastante famoso, e é importante a gente entender ele direitinho, como ele aconteceu. Needham, de início eu já digo, favoreceu a teoria da abiogênese, ele era um defensor da teoria da geração espontânea. Já Spallanzani era um defensor da teoria da biogênese, beleza? E aí vamos entender agora como Needham realizou seu experimento. Ele pegou frascos, colocou caldo nutritivo, submeteu esses frascos a uma fervura de 30 minutos, para não dar chance de se pensar que já havia micróbios aqui, seres vivos aqui, certo? Ferveu durante 30 minutos e fechou rapidamente com rolha de cortiça. Atenção aqui, nesse fechamento, a gente vai ver que é importante lá na frente. Fechou com rolha de cortiça, certo? E aí o que foi que observou depois de um tempo? Que houve o aparecimento de micróbios, gente. Seres vivos na cabeça deles, seres vivos surgiram aqui, no caso, os seres microscópicos, os micróbios, a partir de geração espontânea vindo de quem? Do caldo nutritivo, de uma força vital, como ele gostava de chamar, que esse caldo nutritivo tinha. Então, para ele era assim, pessoal. O caldo nutritivo tinha uma bendita força imaginária, força vital, que se transformava, que fazia gerar novos seres vivos, micróbios, certo? E a gente sabe que isso é um total absurdo, mas ele defendeu muito fortemente na época, ok? Já o Spallanzani, ele combateu o experimento de Needham. Primeiro ele fez tudo igualzinho, ó. Ele repetiu o experimento de Needham, fez tudo certinho e ele viu que realmente há o surgimento, a presença de micróbios, certo? Quando você fecha com rolha de cortiça e submete a uma fervura de 30 minutos. Ele confirmou isso realmente, o Spallanzani. Só que o Spallanzani disse o seguinte para Needham: Ei, Needham, eu vou fazer diferente. Eu repeti o teu, mas eu vou fazer um pouco diferente para combater o que tu estás defendendo. O que foi que Spallanzani fez? Ele pegou frascos com caldo nutritivo, submeteu, atenção aqui, ó, a uma fervura acima de 30 minutos. Ele ferveu por mais tempo para não dar chance também de dizer que aqui tem seres vivos já existentes, no caso micróbios, né? Então, um caldo esterilizado e após submeter durante 30 minutos, mais de 30 minutos, perdão, de fervura, Spallanzani, olha agora, não colocou rolha de cortiça apenas. Ele derreteu o gargalo do vidro e fechou de forma hermética. Ele vedou bem, de forma hermética. E aí esse fechamento é muito mais eficiente, certo? E com base nisso, o que foi que aconteceu?
ele constatou ó, que não houve o aparecimento de micróbios, ok? Ele, a partir disso, conclui que Needham ferveu por um tempo que não foi suficiente, não matou todos os micróbios que estavam aqui, isso Spallanzani defendendo, certo, gente? E, além disso, as rolhas de cortiça que ele utilizou permitiu que micróbios do meio externo pudessem entrar. Então, resumindo, foi isso. Spallanzani chegou para Needham e disse: Needham, esses micróbios que tu estás aqui falando que apareceu dessa bendita força vital do caldo, negativo. Esses micróbios surgiram de outros micróbios, ou aí, ó, de outros seres vivos, defendendo a teoria da biogênese, de outros seres vivos que veio do meio externo, como também de micróbios que já existiam aqui, que não foram mortos pela fervura. Então foi isso que Spallanzani chegou e disse para Needham, quebrando totalmente o que ele acreditava, certo? Só que aí o que é que acontece? Needham chega e diz para Spallanzani, Spallanzani, é o seguinte, essa tua fervura por muito tempo destruiu a força vital do caldo nutritivo. Que viagem, viu, de Needham. Mas, enfim, foi uma forma na época dele defender. Então, meu amigo, você destruiu com sua fervura em excesso, você destruiu a força vital. Por isso que não apareceu ser vivo, micróbios. Beleza? Então ele contra-argumentou dessa forma, Needham. Só que aí Spallanzani faz: ah, é, meu amigo? Então, ó, eu vou quebrar aqui o gargalo. Ele quebra o gargalo aqui dos frascos, ainda esterilizados, e mostra que, olha só aqui, Nida, você disse que a força vital foi destruída, mas aqui, ó, os micróbios. Apareceram novamente seres vivos aí, a partir do momento que expõe ao ar. Aí Needham, pessoal, de novo, teimoso, o que é que Needham diz para Spallanzani? Spallanzani, a questão é o seguinte, quando você quebrou aqui o gargalo, você deixou em contato com o ar externo, com o meio externo. O ar que entrou aqui retomou a força vital, fez a força vital voltar a ter condição de formar micróbios, seres vivos. Então veja como ele foi teimoso, Needham, né? Então, de novo, repetindo, Needham chegou e disse: não, meu amigo, a força vital estava destruída, mas no seu experimento. Mas quando o ar entrou, quando você quebrou, simplesmente esse ar fez o caldo nutritivo de novo ter a bendita da força vital, e aí essa força vital gerou os micróbios, coisa que nada disso a gente sabe que é verdade, é absurdo. Ok, gente? Então, na verdade, o embate ele ocorreu dessa forma, muitas trocas de defesas, né? E aí não se chegou a uma conclusão definitiva. Spallanzani não saiu vitorioso, é importante dizer isso, ok? Ele não saiu vitorioso porque no final Needham ainda deu uma de teimoso e inventou essa história aqui, que a força vital retomou sua força, seu vigor por conta da entrada do ar. Totalmente viagem, mas enfim, Spallanzani não soube responder essa questão. E aí, Afonso, quem foi que respondeu? Foi justamente um outro francês chamado Louis Pasteur, que é o que a gente vai ver no próximo tópico. Com seu experimento, ele conseguiu responder definitivamente e acabar com esse debate, com essa discussão científica, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é que vocês coloquem que a tecnologia, a indústria de enlatados, a indústria de enlatados, a indústria, a tecnologia de enlatados, de fechamento hermético de produtos, surgiu
inspirado nos experimentos desse padre italiano chamado Spallanzani, certo? Então é fundamental, se vocês puderem também absorver bem isso aí, beleza? Quando falar em fechamento hermético de enlatados, tecnologia industrial voltada a produtos enlatados, lembrem logo, relacione a Spallanzani. Às vezes o vestibular gosta de fazer essa relação, certo? Então, como foi que Louis Pasteur conseguiu sepultar de forma definitiva, gente, a teoria da geração espontânea, da abiogênese? Realizando experimentos semelhantes, mas não idênticos, com algumas diferenças importantes. Então vejamos aqui. Colocou frascos contendo caldo de carne, caldo nutritivo, do mesmo jeito, né, pessoal? Submeteu à fervura, mas ele fez algo que até então ninguém tinha feito. Ele promoveu o encurvamento, derreteu o vidro aqui do gargalo e promoveu esse encurvamento aqui, fez essa curvatura, que na época ficou chamado de gargalo de pescoço de cisne. Então, sempre quando vi esse nome, gargalo pescoço de cisne, remete, relaciona diretamente a Pasteur, beleza? Isso é uma dica importante. E aí, o que foi que ele constatou aqui, gente? Ele constatou que o caldo de carne submetido à fervura formava vapor de água, que se condensava aqui formando gotículas, e essas gotículas tinham a capacidade de reter os micróbios que estavam penetrando aqui em suspensão com o ar. Os micróbios externos que penetravam aqui ficavam retidos, mas o ar conseguia passar. E aí, atenção para agora. Ele observou que não apareceu micróbios. O caldo ficou sem micróbios, certo? Por que eu estou pedindo atenção nesse momento, gente? Porque é aqui, nesse exato momento, em que ele consegue responder aquele questionamento que Needham fez a Spallanzani. Needham tinha dito a Spallanzani que o caldo de carne, a força vital dele, quando em contato com o ar externo, essa bendita força vital, que é coisa da cabeça de Needham, ela conseguia fazer com que houvesse o surgimento de seres vivos, no caso de micro-organismos. E aí ele mostra que não aqui, Pasteur. Pasteur diz o seguinte, Needham não tem nada a ver, ó. O caldo de carne está aqui, está exposto ao ar, e cadê os micróbios? Não tem. Então, o ar, ele não vai retomar essa força vital. Por quê? Porque simplesmente essa força vital, a conclusão é que ela não existe. Isso é coisa da cabeça do pessoal da geração espontânea. Ela simplesmente não existe. E é nesse momento que ele praticamente encerra de forma definitiva. Não dando-se por satisfeito, o que é que ele faz ainda? Ele quebra o gargalo e removendo o gargalo, ele, depois de um tempo, observa no microscópio que ocorre o aparecimento de micróbios. E aí ele diz, gente, de uma vez por todas, ele chega e afirma categoricamente que os micróbios que surgiram aqui no caldo de carne surgiram a partir de micróbios do meio externo. Que, lógico, repetindo, a curvatura aqui não permitiu os micróbios entrar por conta que eles ficaram retidos nas gotículas de água aqui, de vapor de água condensado. Certo? Então, essa história acaba de uma vez por todas. Um outro aspecto importante de Louis Pasteur, gente, é justamente, está aqui embaixo, ó, acompanha comigo, pasteurização, processo de pasteurização que todos vocês, ou a maioria, eu tenho certeza, já ouviu falar. O leite ele é pasteurizado, enfim. A pasteurização surgiu a partir de Louis Pasteur, quando, na época, no interior da França, na cidade natal dele, ele começou a observar que os vinhos estavam sendo da região estavam sendo deteriorados, sendo contaminados e estragados por alguns grupos de micro-organismos. E aí o que foi que ele fez? Ele conseguiu eliminar esses micro-organismos que estavam estragando o vinho,
somente submetendo a temperaturas brandas. Tá aqui, ó, temperaturas brandas e num tempo rápido. Então ele pegava o vinho ali, para o vinho não estragar, ele submetia a uma temperatura geralmente ali em torno de 50 a 60 graus, mais ou menos, e por um certo tempo, por alguns minutos, 20, 30 minutos, e aí ele já baixava de novo a temperatura. Esse é o processo de pasteurização. Mas por que ele fazia isso, Afonso? Por que ele não deixava muito tempo fervendo lá, aquecendo o vinho? Porque simplesmente, se ele fizesse isso, ele ia tirar a qualidade do vinho, do produto. Então ele queria só aquela faixa de temperatura ali pequena, certo? Para destruir as bactérias, os micro-organismos que estavam deteriorando, desculpem, o vinho, certo? Então o intuito era esse. E aí, além disso, ele não poderia passar muito tempo, porque podia ser que a temperatura também eliminasse outros grupos de fungos, de bactérias, como as leveduras, que são benéficas para o processo de formação, de produção do vinho, certo? E aí não só o vinho, na época começou-se com o vinho, depois a coisa foi partindo para outros produtos, como por exemplo o leite. Não sei se vocês sabem, mas o leite da vaca, o leite quando é tirado da vaca, ele ali muitas vezes ele está com bactérias benéficas, mas também bactérias ruins, como por exemplo a bactéria da espécie Mycobacterium tuberculosis. O nome já ajuda, a bactéria que causa tuberculose no ser humano. E aí o que é que se faz? Por lei, no Brasil, por exemplo, é obrigatório que se submeta o leite ao processo de pasteurização. Então, lá na indústria, o leite ele vai ser aquecido a uma determinada temperatura, rapidamente, por alguns minutos, fica nessa temperatura mais quente e depois ele é resfriado, ele volta, certo? Esse processo foi inspirado em Louis Pasteur. Partiu essa tecnologia de Louis Pasteur, certo? Justamente para acabar com as bactérias ali, eliminar as bactérias que estragam o leite e também as bactérias que são patogênicas, como eu falei, a bactéria da tuberculose, que pode causar problema para a gente. Então, vejam a importância de Louis Pasteur. Além dele trazer essa tecnologia para os dias de hoje, ele também resolveu de forma definitiva, ele foi o cara, né, na verdade, que resolveu a questão que o que vale, o que é aceito, o que é coerente com a ciência é justamente a teoria de que os seres vivos surgem de outros seres vivos. Teoria da biogênese. Beleza?